Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao meu canal, eu sou o Professor Vitor e hoje eu estou gravando um vídeo especialmente para algumas pessoas que me pediram, algumas amigas minhas do grupo de homeschooling em que eu participo e elas estavam pedindo um vídeo a respeito da ligação entre a gramática e as 10 categorias doente de Aristóteles, né? E eu vou fazer um vídeo, então, explicando mais ou menos como a gente pode ligar essas duas coisas. Na verdade, uma coisa praticamente deriva da outra, e vocês vão ver por quê. E como a gente pode ligar também o conhecimento dessas 10 categorias para um entendimento maior do que seja a gramática e de como a gente pode ensinar também a gramática para outras pessoas, especialmente aí para os nossos filhos, tá? Então isso é para vocês terem um entendimento maior do que é a gramática, da ligação que ela tem com as categorias aristotélicas e como a gente pode usar isso como uma maneira da gente poder ensinar melhor essa gramática, porque o efeito disso é óbvio, se a gente entende melhor, a gente consegue ensinar melhor. Quanto melhor a gente entende um determinado assunto, mais fácil é para a gente poder explicar aquele assunto para uma outra pessoa. Então a gente tem que dominar o tema. E com relação à gramática, eu vejo que muitas pessoas entendem a gramática de uma maneira muito errada. Entendem como se fosse uma coisa totalmente à parte, que não tem ligação nenhuma com nada, um negócio meio atômico, separado. E não é bem assim que a coisa funciona. A gramática ela está ligada à realidade e ela... né, e a gente tem que entender isso, representa a própria realidade, né? Como vocês vão ver no texto que eu vou ler, as palavras não surgem por acaso. Isso é uma coisa muito importante. As palavras são símbolos, né? As palavras, tanto orais, né, as palavras vocais, quanto as palavras escritas, elas são símbolos das coisas reais, das coisas que existem. Então, uma palavra simplesmente não é inventada do nada. A palavra ela existe para simbolizar alguma coisa, né, que existe na vida real, que existe na realidade. Né? Então você tem o copo, por exemplo, existe uma palavra, copo, que simboliza esse objeto real que existe na realidade. Não é uma palavra, é uma palavra que eu inventei aí, não. Então todas as palavras que a gente tem, elas simbolizam coisas na realidade, sejam substâncias, sejam acidentes. Ok? Então isso é uma coisa muito importante para a gente entender. E como eu sempre digo, partam sempre da realidade ali, concreta das crianças, as coisas que elas podem ver e tocar diante delas, né? Então, aos poucos a gente vai lapidando esses conceitos. Mas o que eu quero explicar aqui para vocês hoje é mais para vocês do que para as crianças. Para vocês compreenderem um pouco melhor o que é a gramática e como a gente pode ligar ela com as 10 categorias doentes, tá? Então, para isso, o que eu vou usar aqui como base? Um livro que eu garanto que vocês já devem ter aí. E se vocês não tiverem, eu recomendo que vocês comprem, que é essa gramática aqui. A Suma Gramatical da Língua Portuguesa, do professor Carlos Noguet. Ok? Acredito que deu para todos verem direitinho aí. Então, essa Suma Gramatical, ela é uma das melhores, se não a melhor gramática da língua portuguesa disponível hoje no mercado. Difícil encontrar algo tão bem elaborado como esse trabalho aqui do professor Carlos Noguet. E em relação à gramática, eu acho bom vocês se fiarem nessa obra, que ela é bem aristotélica e bem tomista. Então aqui você vai ter coisas realmente de valor, tá? E especificamente para esse vídeo, eu estou utilizando a quarta parte do livro, tá? Vocês podem vir aqui no índice, né? Vocês podem checar aqui no sumário do livro. A quarta parte, na página 126, as classes gramaticais, tá? Eu acho que vai ser meio difícil de enxergar aí, mas é a página 126, 126. E aí, daqui a gente vai até a página 134, ok? Da página 126 até a página 134. A gente vai ler essa parte 2 inteira aqui, né? Esse capítulo 2, vamos dizer assim, inteiro. Então, quarta parte, página 126, está escrito aí, as classes gramaticais, tá? Então eu vou lendo aos poucos, a gente vai
eu vou explicando para vocês os significados disso aqui, tá? Repita-se. A linguagem reflete de algum modo, em suas construções, a própria constituição da realidade. É o que eu acabei de dizer. A linguagem reflete, de algum modo, a construção, né? Em suas construções, a própria constituição da realidade. Então, as palavras, elas servem para quê? A linguagem humana, ela serve para quê? Para simbolizar as coisas que existem na realidade. A própria constituição da realidade, tá? Então, as palavras não são uma coisa à toa que estão ali perdidas. Elas simbolizam as coisas reais que estão ao nosso redor. A camisa, o cabelo, a parede, não é? A alma, enfim. É o que se dá com as diversas classes de palavras, as quais expressam de alguma maneira as 10 categorias ou gêneros máximos do ente. Tá? Então, de alguma maneira, todas as classes gramaticais ou todas as palavras, elas expressam alguma dessas categorias do ente, que são as categorias de Aristóteles. Quais são essas categorias? A saber, a substância e seus 9 acidentes. A substância e a quantidade, a qualidade, a relação, o lugar ou onde, o tempo ou quando, a situação ou posição, o hábito ou posse, a ação e a paixão. Tudo bem? Então, cada uma dessas coisas, cada um desses acidentes e a substância, ou seja, as 10 categorias do ente, elas têm relações com as palavras, porque de alguma maneira as palavras, a linguagem humana, ela serve para simbolizar essas coisas que estão presentes na realidade. Né? O copo, por exemplo, em um certo sentido, ele é uma substância, ele é uma coisa que existe na realidade. Por isso que a palavra copo é um substantivo. É uma palavra que denomina as coisas que existem na realidade. A palavra homem, por exemplo. O homem não é um ente, algo que tem ser, que existe na realidade? Então, essa palavra homem é uma palavra que serve para dar nome a esse determinado ente. Então, é isso que a gente chama de substantivo. Então, já deu para entender que a substância, que é uma das 10 categorias, tem ligação com o substantivo. Olha o nome. É parecido, né? Tem que lembrar isso. Substantivo ou nome. É o nome que a gente dá às coisas. É o nome que a gente dá aos entes, ok? Com efeito, olhe-se para qualquer homem, que é uma substância, assim como é qualquer laranjeira, ou qualquer cisne, e constatar-se-á, por exemplo, que tem determinada altura e determinado peso, que é a quantidade, que é branco ou negro, qualidade, que é pai ou filho de alguém, relação, que está numa fazenda ou numa cidade, lugar ou onde, que vive em tal ou qual década de dado século, tempo ou quando, que está de pé ou sentado, situação, que está calçado ou se cobre com um sobretudo, hábito, que caminha ou toca um violino, ação, que é molhado pela chuva ou queimado pelo sol, paixão. Aqui nós vimos os 10, junto com a própria substância, nós vimos os 9 acidentes. Então, eu posso pegar esse copo, por exemplo, que é, vamos contratar, né, uma substância, e posso dizer que ele é comprido, que ele é de vidro, que ele está, por exemplo, ele está vazio, e uma série de outras coisas que eu posso adicionar aqui que são acidentes a respeito desse copo. Por que são acidentes? Porque são coisas que poderiam ser de outro modo, talvez. Entendem? Então, vamos lá. Por exemplo, eu olho para um homem e eu vejo que ele, por exemplo, tem determinada altura ou determinado peso. Eu, por exemplo, tenho 1,75 m. Então, isso se refere ao quê? À quantidade, que é uma das categorias, um dos 9 acidentes. Eu, por exemplo, sou branco, tenho cabelo preto, tenho olhos castanhos. Isso é o quê? Uma qualidade. Que é pai ou filho de alguém. Eu sou filho da minha mãe e do meu pai, por exemplo. Então, tem uma relação. Eu sou o irmão do Diego e do Lucas. Aí a gente tem uma relação, é algo relacionado. Que está numa fazenda ou numa cidade, lugar onde eu, por exemplo, estou na minha casa. Que vive em tal ou qual década de dado século. Bom, nem preciso dizer, nós estamos aqui no mesmo tempo.
quando está de pé ou sentado. Situação, eu estou sentado agora. Né? Essa palavra sentado se refere ao quê? À minha situação, certo? Que está calçado ou se cobre com um sobretudo. Eu uso uma camisa agora, por exemplo. Então, com relação ao hábito ou posse, eu possuo ou uso uma camiseta, visto uma camiseta. Que caminha ou toca um violino. Eu, por exemplo, falo. E vocês, né, escutam. Aí nós temos ação e paixão. Eu falo, minha ação de falar, causa em vocês uma paixão. Vocês sofrem, né, a ação de ouvir o que eu digo. Ok? Então essa é a diferença. Você tem todas as palavras e todas as classes gramaticais aqui. Tá? Então, página 126, vocês vão encontrar essa mesma explicação aí no 2.1, tá? Mais abaixo no segundo parágrafo. Não é difícil concluir que a classe do substantivo exprime as substâncias ou acidentes tratados como substância. Ou seja, a classe gramatical do substantivo, ela exprime, é a palavra que vai significar as substâncias, não é? Os entes, as coisas que existem. Por exemplo, o copo, a câmera, eu, né? Substantivo próprio, Victor. Victor é um substantivo próprio, é um nome que se dá a esse determinado ente que sou eu, certo? Ou um nome mais geral, que é um substantivo comum. Por exemplo, homem. O Victor é um homem. Então, o Victor é o meu nome, um substantivo próprio, que só serve para mim. E o fato de eu ser um homem, né? A palavra homem significa o quê? Que eu sou, aí entra num substantivo comum, que é comum para todos os entes que possuem a mesma essência. Ou seja, você que está assim recebido também é um homem. Mesmo que você seja uma mulher, né? Você é um ser humano e possui a mesma essência que eu. Então, nós temos direito a esse mesmo nome comum, certo? Que é homem, ou ser humano, sei lá. O adjetivo corresponde à qualidade e à relação, à situação e à posse, atribuídas ao modo de qualidade. Ou seja, o adjetivo é aquilo que qualifica esse mesmo substantivo. Por exemplo, o cabelo preto. O fato do cabelo ser preto, o preto do cabelo, só existe no cabelo. Ele não existe per si. Ele não existe por si mesmo. Certo? Então, o branco da camiseta não existe por si mesmo. É uma qualidade que existe na camiseta. Certo? O azul do céu não existe por si mesmo. Ele é uma qualidade que existe somente no céu. A imensidão do céu também. A imensidão não existe por si mesma. Ela tem que existir em alguma coisa. Certo? Vocês compreenderam isso? Então, a beleza de uma mulher. A beleza, ela não existe por si. A gente poderia entrar em questões ontológicas aqui, né? A discutir a participação na beleza, mas a beleza da mulher, ela não existe fora da mulher. Ela existe somente na mulher. Certo? A altura da mulher, né? O peso da mulher, são coisas que existem nela. Não existem fora dela. São qualidades ou quantidades que se referem a um determinado ente que existe. Essas coisas não existem por si mesmas. Embora elas até, em certo sentido, possam possuir essência, elas não existem por si mesmas. Elas só existem nas coisas, nas substâncias. Ok? O verbo expressa propriamente a ação e paixão, mas também a posse entendida como ação de possuir. Então, o verbo, as classes, as categorias que são relacionadas ao verbo são as categorias de ação e paixão. Por quê? A definição mais simples que tem é essa. O verbo, ele nada mais é do que uma palavra que denomina uma ação ou uma paixão. Algo que você faz ou algo que você sofre de outro que faz. Ou você é o agente ou você sofre a ação de um agente, né? Então, por exemplo, eu posso jogar uma pedra. Esse ato de jogar, né? Eu estou jogando uma pedra, eu joguei uma pedra, é um verbo, ok? Então é importante entender, eu estou fazendo uma ação. Ou, por exemplo, o ato de receber a pedrada. É uma paixão, você está sofrendo a ação. Eu estou falando agora, é uma ação. Vocês estão ouvindo, é uma paixão. Certo?
Então eu posso, por exemplo, como o próprio professor diz aqui, tocar um violino. É uma ação. Ou eu posso ser molhado pela chuva ou queimado pelo sol, que é uma coisa que outro agente faz em mim, que outra substância faz em mim, ok? Então eu sofro a ação do sol, que me queima, ou eu sofro a ação da chuva, que me molha, ok? Não é muito difícil de entender. E o advérbio se ocupa do tempo e do lugar, que é o onde e o quando, não é? O advérbio se refere ao tempo e ao lugar em que, por exemplo, uma coisa está, né? Então, semana passada, ou hoje, ou então o lugar, aqui, ou talvez em São Paulo, ok? Então é importante entender o que cada uma dessas classes tem de ligação com as categorias do ente. E elas têm essa ligação, porque as categorias do ente se referem às coisas que existem, a substância e os seus acidentes, as coisas que existem e as coisas que existem nas substâncias. E as palavras simbolizam essas coisas, ok? Ou ela vai simbolizar algo, um ente, uma substância, o copo, ou o celular, ou ela vai simbolizar uma qualidade ou uma quantidade do celular, o tamanho dele, a cor dele, a beleza dele, ou a feiura dele, certo? Uma qualidade. A relação, a situação ou a posse também podem ter alguma ligação. Por exemplo, o meu celular, ele tem uma relação comigo, certo? Ele pertence a mim. Ou então vai simbolizar uma ação ou uma paixão, um verbo, algo que você faz ou que você sofre, ou então se ocupa do tempo e lugar, fala a respeito do tempo, quando isso acontece, ou do lugar, onde isso acontece, ou onde está esse objeto, esse ser, esse ente. Ok? Não é tão complicado de entender. Basta você pegar esse trecho da página 126, tá? E ler. Não é difícil. E se vocês continuarem lendo, dá-se uma significação, uma explicação muito mais completa a cada uma dessas classes gramaticais, tá? Cada uma delas é dada uma explicação mais completa. Não cabe aqui nesse vídeo, porque a ideia é só dar uma visão geral para vocês e onde vocês podem encontrar mais informações a respeito disso. Não é a ideia desse vídeo passar tudo isso, todas as classes, uma por uma, etc, tá? Porque dá muito trabalho. Eu até poderia fazer isso, mas não nesse vídeo. Eu tô arrumando um tempo aqui do nada, porque tenho trabalhado muito ultimamente, está difícil conseguir tempo. Mas eu consegui um tempinho agora, eu estou gravando esse vídeo justamente para cumprir a promessa que eu fiz para vocês, tá? E aqui, se vocês continuarem nesse mesmo livro, na página 127, 128, 129, até a página 134, da 126 até a 134, vocês vão ver todas as classes gramaticais de uma maneira resumida, tá? E o que elas têm a ver com as categorias do ente. Tudo bem? Lembrando que isso aqui é só uma parte mais resumida dessa explicação, porque a parte mais completa de todas as classes gramaticais a gente encontra na quinta parte dessa Suma Teológica. Então a quarta parte fala um pouco da morfologia, e a quinta parte ela vai ser mais completa, tá? E ela vai falar a respeito dos empregos das classes gramaticais. E aí vai ter umas explicações muito mais completas a respeito das classes gramaticais, tá? Esse livro ele é difícil, ele é bem complicado, então vocês têm que estudar ele com calma. Mas se vocês estudarem esse trecho, que vai da página 126 até a página 134, aliás, vai até um pouquinho da 135 aqui, né? Um pouquinho da 135, até aqui mais ou menos. Vocês vão ser capazes de compreender essa ligação que existe entre as palavras, a linguagem e as categorias máximas do ente, tá? Os gêneros máximos do ente, que são as 10 categorias, a substância e os seus 9 acidentes. Isso aqui é importantíssimo que vocês compreendam, tá? Importantíssimo. Então, eu recomendo que vocês leiam esse trecho e estudem cada uma das partes depois, da 127 em diante, tá? Como exemplo, vou citar aqui o caso dos substantivos. Substantivos, valemos-nos do substantivo ou nome
para significar substâncias ou coisas entendidas de algum modo como substâncias. Assim, quando dizemos rio, cão, homem, alma, etc., significamos verdadeiras substâncias, ou seja, entes completos que existem ou subsistem por si. E quando dizemos negrura, alegria, saudade, suavidade, decisão, etc., significamos acidentes, ou seja, entes que não existem por si, mas somente nas substâncias, os quais, porém, são aqui pensados separadamente, como se tratasse das efetivas substâncias. Aqui nós estamos falando do quê? Das coisas mesmas e das qualidades das coisas tomadas como substâncias, ou seja, substantivadas. Eu faço uma abstração e eu posso falar, por exemplo, o azul do céu. Né? Eu estou tomando esse azul, que é um adjetivo, como uma substância, por exemplo. Tá? É um acidente do céu. É um acidente do céu o fato dele ser azul. Ele poderia ser de outra cor ou qualquer outra coisa, mas é um acidente do céu, talvez uma propriedade, de que ele seja de cor azul. Então, eu estou pegando esse azul e separando imaginativamente ele do céu. Estou fazendo uma abstração e tomando ele como uma substância, embora ele não o seja. Tá? Esse azul só exista no céu, como uma qualidade do céu. Pois bem, os substantivos ou nomes com que significamos verdadeiras substâncias são os concretos, enquanto aqueles com que significamos acidentes entendidos como modos de substância são os abstratos. Aqui ele faz a diferenciação entre os substantivos concretos e abstratos, que a maioria dos gramáticos e a maioria dos professores não sabe fazer. Não entende a diferença entre um substantivo concreto e um substantivo abstrato. Explicam de uma maneira errada, dizendo que o substantivo concreto é aquilo que é físico, que você consegue pegar com a mão, igual o livro. E o substantivo abstrato é aquilo que você não consegue pegar com a mão, igual, por exemplo, a alma, não sei, né? Então, não é bem assim que a coisa funciona, tá? A diferença é justamente essa que o professor colocou. Os substantivos concretos são aqueles que são substâncias verdadeiras. E os substantivos abstratos são aqueles acidentes que são entendidos como substâncias. Por exemplo, o azul do céu. O céu é uma substância, tá? E o azul do céu é um acidente do céu. É um acidente entendido como substância nesse caso, nessa situação. Tá? Por isso que é importante vocês estudarem tudo, senão vocês não vão entender completamente. A alma, nesse sentido, é um substantivo concreto. Olha só que curioso. E a maioria dos professores ensina como se fosse um substantivo abstrato. Por que a alma é um substantivo concreto? Porque é uma verdadeira substância. Não se trata de um acidente, entendido ao modo de substância. A alma não é um acidente do homem. Muito pelo contrário, é uma parte essencial do homem. Então, a alma é sim uma substância e é sim o substantivo concreto. E a maioria dos professores e dos gramáticos entende a alma como sendo um substantivo abstrato, visto que a alma não é algo físico ou empiricamente experimentável ou demonstrável. E aí eles caem num engano, num erro muito grave. Mas a respeito das outras classes gramaticais, vocês podem ver aqui, tá? A respeito dos adjetivos, são palavras que determinam ou modificam as substâncias. Ou seja, fazem-no porque significam acidentes ou aspectos acidentais da substância, exatamente enquanto acidentes, ou que ao menos são consideradas tais. Então nós temos diversos tipos de adjetivos. O que são os adjetivos? Aquilo que modifica de alguma maneira, as palavras que modificam de alguma maneira as substâncias, que dão a elas qualidade, quantidade, entre outras coisas. Tá? Então, a altura do homem, o peso do homem, a beleza do homem, né? As qualidades que o homem possui, são todas adjetivos. Isso estão todos ligados às categorias de Aristóteles: quantidade, qualidade, tá? Em algumas situações a relação, tudo bem? São adjetivos, são qualidades que damos. Lembrando que as qualidades podem ser boas ou más, né? Positivas ou negativas, boas ou más. O fato de uma pessoa ser feia, por exemplo, ainda assim é considerado uma qualidade. Não é uma boa qualidade, né? É uma qualidade má. Mas ainda assim é uma qualidade. A qualidade é aquilo que modifica, aquilo que qualifica a substância. Tá? Ou o substantivo aí no caso. Então, em certo sentido,
dizer que uma mulher é bonita, uma garota é bonita, você está qualificando, modificando o substantivo mulher ou garota, modificando e colocando um adjetivo que modifica essa palavra, que dá uma qualidade a essa substância, a esse, né, substantivo. A menina é bonita, a menina é inteligente, enfim, diversas qualidades que você pode colocar. Ela é alta, ela é baixa, ela é negra, ela é branca, ela é, sei lá, amarela, ou então ela tem cabelo longo ou curto, né? Ou aí a qualidade do cabelo, enfim, uma série de outras coisas que a gente pode qualificar. Então, os adjetivos são fáceis de compreender também. Tudo bem? Então, eu espero que tenha sido claro essa explicação, tenha ficado clara. Qualquer coisa mais complicada que vocês não tenham entendido direito, podem comentar aí abaixo que eu explico para vocês com mais tempo. Infelizmente, eu não estou dispondo de muito tempo para gravar vídeos, tá? Mas eu estou fazendo o possível para ver se eu consigo voltar e gravar mais vídeos com mais explicações, talvez como essa, ou talvez com mais tempo e melhores, tá? Mas importante vocês saírem desse vídeo hoje, vocês fecharem essa aba desse vídeo agora, compreendendo que as palavras, a linguagem humana, ela simboliza a realidade, tá? Por isso que existe ligação, sim, entre as categorias do ente e as classes gramaticais. As classes gramaticais surgem das categorias do ente. Então, de certa maneira, Aristóteles foi praticamente o primeiro gramático aí, né? Quando ele categorizou, ele colocou essas... na verdade, as categorias não são de Aristóteles, né? Aristóteles somente as descobriu, mas as categorias do ente, elas se referem às coisas na realidade, né? Aos entes na realidade. Às substâncias e aos seus acidentes, as coisas que existem na substância, né? E então vocês têm que entender que as palavras, a linguagem, não é uma coisa solta aí no mundo, que a gente inventou por acaso ou de maneira arbitrária. Não, não é assim, né? A linguagem, ela é uma linguagem comum, mas ela não é uma linguagem arbitrária, tá? As palavras, existe uma ligação entre as palavras e as coisas. As palavras simbolizam as coisas na realidade, a própria realidade, né? A própria estrutura da realidade. Então, não adianta dizer que são coisas separadas. E vocês têm que entender que as palavras têm ligação sim com as coisas. E como eu já disse e já expliquei para o pessoal aí do homeschooling, vocês têm que explicar partindo da realidade. Não pode achar que é uma coisa desligada da realidade das crianças. Então, você vai explicar o substantivo, dá uma definição simples e rápida, né? Os substantivos são as palavras que dão nome às coisas que existem, que nomeiam os entes, que nomeiam as coisas, os seres que existem. O homem, o guarda-roupa, o sofá, a câmera, o homem, já falei o homem? Não lembro agora, né? Você, o irmão, enfim, coisas que existem na realidade. Aos poucos vocês vão subindo desses substantivos concretos, que são as substâncias propriamente ditas, para os substantivos abstratos, que são os acidentes tomados como substâncias, tá? Aí a gente pode colocar uma série de outros acidentes que são tomados como substância, né? A beleza, né? A bondade, certo? Que são coisas com um pouquinho mais complicadas de entender. A mesma coisa com relação aos verbos. Os verbos são palavras que explicam, né? Que significam ações, que se referem a ações ou paixões, ou seja, aquilo que você faz ou aquilo que você sofre de alguma maneira. Então, quando eu falo, eu estou fazendo uma ação de falar, é um verbo, e quando eu ouço, eu estou, né, sofrendo uma ação de ouvir. Estou sofrendo uma paixão, certo? A palavra paixão significa algo que você sofre de outrem, né? De outro ser, de outra pessoa. Tudo bem? Espero que vocês tenham compreendido. Se ficou alguma dúvida, deixem aí nos comentários. Vejo vocês no próximo vídeo. Fiquem com Deus e até mais.